Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala basicamente de RPG, quadrinhos, a mistura dos dois e alguns outros assuntos relacionados. Então se você curte tudo isso, mas não está inscrito ainda no canal, se liga, dá uma explorada aí, assiste alguns outros vídeos. E se você curtir, se inscreve aí e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? Bom, falando em resenha, a de hoje vai ser sobre RPG. A gente vai continuar aqui a nossa exploração do Goddess Save the Queen. Quem está ligado no canal, quem está inscrito já sabe que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre o Goddess. Eu vou deixar aqui o nosso card da playlist exclusiva para você que de repente perdeu algum vídeo ou quiser reavivar a memória antes da gente seguir, beleza? Mas quem está ligado no movimento sabe que a gente vai hoje encerrar o capítulo 3, que fala das regras básicas, né, dos testes básicos do Goddess. A gente já falou um bocado sobre isso, tá? Mas hoje a gente vai fechar e eu queria só retomar onde a gente parou no vídeo passado para a gente poder concluir e dar mais alguns detalhes, beleza? Então assim, no finalzinho do vídeo passado eu estava falando das complicações, né? Que são quando você joga os dados e tira número 1, esses números 1 vão reverter para uma reserva de pontos que a narradora vai ter à sua disposição para causar complicações, né? Como o próprio nome fala, para as personagens, né? Para deixar o jogo mais eletrizante, mais emocionante, esse tipo de coisa. Eu falei no vídeo passado que existiam duas formas, né, da narradora gastar complicações. Na verdade são 4, tá? Então eu falei no vídeo passado um pouquinho sobre redução de ímpeto, a gente vai falar mais sobre isso neste vídeo aqui, e também tensionamento de karma. Beleza, isso aí também falei no vídeo passado, a gente vai expandir nesse aqui. E seguindo, para a gente fechar as outras duas formas da narradora perturbar de uma maneira positiva a vida das jogadoras, né, das personagens, melhor dizendo, é o seguinte, gastando pontos de complicação, a narradora pode também transformar uma oposição em percalço. Tá? Tem uma diferença entre um e outro que eu já expliquei em vídeos anteriores, eu não vou repetir aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, pegando o exemplo que o livro dá, né? Como é que eu vou transformar uma oposição em um percalço? O percalço é uma coisa maior, tá? A oposição geralmente é o inimigo, uma coisa assim. Acabei que eu dei a diferença, né? Mas vamos lá. Então, o exemplo que o livro dá para a gente entender é o seguinte. Vamos dizer que você estivesse ali numa situação tensa, num jogo de cartas ou alguma coisa assim, e uma pessoa estivesse desconfiando de você, né? Se a narradora escolher gastar um ponto de complicação para transformar esta uma pessoa, que é uma oposição, num percalço, ela pode colocar que agora não é só uma pessoa que está desconfiando que tem alguma coisa errada com a sua personagem, é todo mundo. Todas as pessoas que estão naquela mesa de jogo, por exemplo, ou naquele salão de festa, enfim. O percalço é uma coisa mais ampla, mais genérica, que geralmente tem a ver com o ambiente, né? Lembrando sempre, e isso é uma coisa que eu vou bater muito aqui, porque eu vejo que o livro se preocupa com isso, as coisas têm que fazer sentido, narrativamente falando, tá? Então, se você está ali numa mesa tensa de jogo, isso faz sentido, essa situação que eu acabei de falar. Você não pode colocar, a narradora não pode colocar qualquer coisa que vier na cabeça dela se isso não se encaixar com o que está rolando ali na cena, entendeu? A ideia é sempre somar na narrativa e deixá-la cada vez mais interessante, desafiadora e coerente, tá? Você não pode chegar colocando qualquer coisa ali só para prejudicar a vida das personagens, porque não é esse o objetivo do jogo, beleza? E por fim, a última forma da narradora gastar complicações é inserir novas resistências, tá? Ou seja, se a narradora no final das contas ali daquela cena, ela tiver pontos de complicação para gastar, ela pode transformar de novo, fazendo sentido, de forma coerente com o que está rolando ali na cena, ela pode inserir novas complicações. Por exemplo, podem chegar novos oponentes, alguma coisa que foi acionada ali pode gerar um alarme, não sei. Mas a questão tem que fazer sentido narrativamente falando. E a diferença é o seguinte, ela só pode fazer isso, né? Ela tem algumas regrinhas, né, para criar isso, mas a gente vai discutir no famoso capítulo 5, que o livro sempre remete aqui, que é o capítulo dedicado à narradora, beleza? Então, provavelmente a gente vai voltar para esses assuntos e esmiuçar melhor quando chegar no capítulo 5, beleza? Mas olha só para vocês terem uma ideia básica de como é que funciona, quando a narradora vai criar uma cena, ela não tem limite
da quantidade de oposições que ela pode colocar ali, de resistências, melhor dizendo, né? Oposições e percalços. Ela não tem limite, ela pode colocar o que ela quiser ali. Mas da feita que ela criou aquela cena com 1000 resistências, ela não pode mais mexer naquilo. Ela só pode aumentar ou trocar se tiver a possibilidade dela usar as complicações, né? Das personagens terem azar nos dados, isso gerar pontos de complicação para a narradora, e aí sim ela pode mexer na cena para inserir novos elementos. E o detalhe é o seguinte, ela só precisa gastar um ponto de complicação para inserir outras novas 1000 resistências na cena. Estou dando exemplos absurdos aqui, mas é só para vocês fixarem isso, tá? A narradora não tem limite. O único limite é, de novo, a coerência da narrativa. Tem que fazer sentido para o que está rolando ali na cena. Não é do nada, vão chegar 200.000 soldados, vai descer a nave alienígena, a não ser que isso estivesse sendo esperado de alguma forma ali na história, entendeu? Então, sempre com a coerência narrativa, beleza? E o último detalhe é que, da feita que a narradora insere essas novas resistências, elas só vão começar a afetar as personagens da próxima vez que elas montarem uma pilha de dados. Porque, olha só, acompanhe o raciocínio aqui. A narradora criou uma cena, as personagens montaram a pilha de dados, jogaram os dados, não conseguiram eliminar tudo, tá? Sobrou ponto de complicação para a narradora inseriu novos desafios, mas para enfrentar esses novos desafios, os personagens vão ter direito a uma nova jogada de dados, entendeu? Elas vão montar uma nova pilha e vão jogar. Deu para entender? Qualquer coisa, o espaço dos comentários está aí. Deixa a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, que a gente vai ajustando aí dentro do possível e fornecendo as informações que forem mais interessantes para vocês. Beleza? Então, vamos seguir adiante. Já falamos aqui do final das complicações. Agora a gente vai falar um pouquinho do ímpeto, tá? Olha só, a gente tem aqui justamente lidando com o ímpeto. O que é o ímpeto, afinal de contas? Eu falei um pouquinho dele no início, mas assim, para vocês terem já uma ideia um pouco melhor, o ímpeto, ele é uma característica que ele vai variar muito durante o jogo, tá? Mas na verdade, eu poderia descrevê-lo como se fosse um elemento de sustentação, de força de vontade das personagens, tá? Mais ou menos por aí. Porque como é que funciona isso? O ímpeto, ele vai afetar a sua pilha de dados negativamente, a gente já vai ver isso aqui, se for o caso, se você perder ímpeto, ou ele pode até chegar a um ponto de gerar um trauma para sua personagem, tá? Mas pensa nisso, o ímpeto como uma força motivadora da personagem, né? A força de vontade de seguir adiante, tá? Como é que vai funcionar isso em termos de mecânica? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, aqui, deixa eu tentar aproximar, essa rodinha aqui do ímpeto, tá? É um detalhe, na verdade, isso aqui, da ficha da personagem. Deixa eu mostrar aqui atrás a ficha, olha só. Aqui, olha, a gente vai ter também essa mesma rodinha aqui do ímpeto, tá? Na ficha da personagem. Aqui é só para a gente exemplificar melhor. Então a personagem, na verdade, ela vai começar com isso zerado. E a cada vez que a narradora tiver a possibilidade de gastar a complicação, ela pode gastar um ponto de complicação para diminuir em o ímpeto da personagem. E aqui a gente vai ter uma escala, olha, não sei se dá para vocês verem direito, olha, mas cada um desses espaços é uma escala diferente, tá? Os primeiros aqui não vai ter nenhuma consequência mecânica, tá? Porque aqui, olha, no primeiro tá aqui, determinado, ou seja, a personagem vai perdendo, ela tem 3 níveis aqui para perder de determinada, e isso não vai gerar nenhuma consequência negativa para ela em termos de mecânica, tá? Depois ela vai ter cansada, que também não vai gerar nada de mecânico. Você só vai ter que ir interpretando, né, que a sua personagem já não está mais com aquele mesmo ânimo. Depois do cansada, você vai ter aqui a primeira, olha, fraca, menos um dado em todas as pilhas de dado que você for montar. Aí é a primeira consequência mecânica. Depois, no próximo nível, a gente vai ter, olha, abalada, que a sua personagem vai perder 2 dados na pilha. E se chegar a tanto, o último nível aqui é justamente o trauma. Ou seja, trocando em miúdos, se você ao longo do jogo perder todos os seus pontos de ímpeto e chegar até o trauma, você vai ganhar um trauma novo, tá? No próximo vídeo a gente vai começar a falar
da criação de personagens. Então a gente deve, salvo engano, a personagem começa com um trauma, tá? Mas isso pode mudar ao longo do jogo, da maneira que eu acabei de falar. Se você perder todo o seu ímpeto até chegar na barrinha lá do trauma, você adquire um trauma novo que vai ter todas as consequências narrativas e mecânicas, tá? Mas para a gente chegar lá, o que é o trauma? Ele é alguma coisa permanente, tá? Primeira coisa assim para a gente destacar. Não tem como se livrar do trauma. Você pode se livrar dos efeitos dele, que é o que eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas da feita que você adquire, acabou. Você só vai somar traumas na sua ficha. Você nunca vai tirar um trauma, tá? E o tipo de trauma vai depender, de novo, da nossa amiga narrativa, do que estiver rolando lá. O livro dá alguns exemplos que eu vou citar aqui para vocês, só para tentar esclarecer um pouco mais. Mas ele fala que os traumas podem ser de um tipo físico, tá? E aí ele dá como exemplos aqui uma cicatriz evidente, a perda de um membro, a perda de um sentido, né, a visão, ou enfim, ou um olho pelo menos, ou enfim, ou uma deficiência, tá, qualquer. Isso são só exemplos para você ir adequando com o que estiver acontecendo na cena ou que fizer mais sentido para a história ou para a sua personagem. E os traumas podem ser também sociais ou mentais. Por exemplo, uma fobia, né? Uma fama negativa que a sua personagem adquire, uma paranoia, um rival declarado. Isso tudo podem ser traumas que vão passar a acompanhar a personagem ao longo da aventura. E como é que funciona isso em termos de mecânica da coisa? Olha só, de novo, se você tem um trauma e o narrador, a narradora tem pontos de complicação para gastar, e ali naquela situação o seu trauma faz sentido, né, para o que está rolando ali naquela cena, faz sentido que ele venha à tona, a narradora pode escolher gastar pontos de complicação para afetar diretamente o seu trauma. E olha só a sacanagem não, a importância que o trauma tem na mecânica do jogo. Se a narradora fizer isso, nessas condições que eu acabei de falar, ela vai reduzir 2 de ímpeto da sua personagem. E não aquele um pontinho que eu falei ainda agora. Então, numa situação normal, a narradora pode escolher gastar uma complicação para reduzir 1 de ímpeto da sua personagem, normal, padrão. Mas, se o trauma da personagem estiver rolando ali, ou fizer sentido de surgir naquela cena, a narradora gasta 1 ponto de complicação, afeta o seu trauma, traz o trauma da personagem para a luz do jogo ali e diminui 2 do seu ímpeto. Tá? Então é uma característica que a gente tem que ficar muito ligado, porque ela tem uma importância muito grande mecânica, né, e narrativamente. Beleza? E o último detalhe, a sua personagem pode ter no máximo 4 traumas. Tá? Se ela adquirir mais do que isso, ou tiver 4 traumas, você perde a personagem. Tá? É aquele tipo de personagem que não tem como jogar. Porque pensa bem, quanto mais traumas você tem, mais oportunidades você dá para a narradora de fazer isso que eu acabei de falar, né? De ir tensionando ali o trauma, afetando o seu trauma e trazendo ele para jogo. Então vai chegar num ponto que a sua personagem vai estar tão enlouquecida, por assim dizer, que ela não tem mais condições de desempenhar as missões. Ela pode ser uma personagem do mestre, ela pode se tornar uma vilã, de repente, uma antagonista, enfim, mas jogar não dá mais. Então, 4 traumas é o limite, beleza? E pra gente ir fechando aqui o vídeo, a gente tem, por fim, a questão do ímpeto. Como é que a gente faz para recuperar o ímpeto, né? Eu tô falando aqui de dezenas de possibilidades, né, diversas possibilidades da narradora ferrar com o seu ímpeto. Mas da feita que ela faz isso, como é que você se recupera? Tem como? Tem. E de novo eu vou falar isso, acho que em todos os vídeos, vai depender da questão narrativa. Por quê? Depende da sua personagem, ou do jogador, jogadora no caso, né? Escolher um momento ali para fazer uma espécie de reflexão que em termos de sistema, em termos de jogo aqui, a gente chama de focar o karma, né? Eu já falei um pouquinho de karma, a gente vai falar bastante, com certeza, no próximo vídeo de criação de personagem, mas salva aí essa informação. Você vai focar no seu karma, que seria as motivações que a personagem tem
para estar agindo, para estar ali cumprindo aquelas missões, e a partir disso você vai encontrar forças para recuperar o ânimo, recuperar o ímpeto. Mas como é que isso se dá? O jogador vai narrar, tá? Um flashback, um diálogo, uma memória dele, alguma coisa assim que tenha a ver com o karma, tá? Uma lembrança dele que, olha, eu não posso desistir por causa disso aqui. Não, mas o meu objetivo é esse aqui, então isso aqui vai me dar força para seguir, entendeu? A narradora, ela não vai negar, tá? Ela só vai mediar ali para ver se é possível naquele momento você fazer aquilo, tá? E a partir daí, o personagem faz, o jogador faz, e concluída essa cena, concluído esse monólogo, esse diálogo, esse flashback que você vai narrar, você, jogadora, vai narrar, tá? A personagem recupera 4 pontos de ímpeto, beleza? Mas é só isso? Eu posso fazer isso sempre? Não. Olha só, primeiro, cada vez que você faz isso, você tensiona 1 ponto de karma. Você vai anotar na sua ficha lá que você tensionou 1 ponto do karma. E outra, você só pode fazer isso se restarem 2 pontos de ímpeto antes do trauma. Ou seja, vamos voltar aqui para nossa rodinha. Você só pode fazer isso se você tiver pelo menos aqui no cansada, tá? No cansada ou aqui no fraca. Ou pra cá, né? Assim, digo o que eu quero dizer. Se perdi 1 ponto de ímpeto aqui, não tô com nenhum efeito negativo. Não, mas eu vou me garantir logo, vou narrar minha cena aqui e recuperar. Não. Você só pode, a primeira oportunidade que você vai ter para fazer essa recuperação de ímpeto é se você estiver aqui no cansada, tá? Que faltam 2 pontos antes do trauma. E daqui para baixo, qualquer momento que você perder mais 1 ponto de ímpeto, você pode tentar recuperar desta forma, beleza? E para fechar tudo mesmo, toda vez que... Isso aí é critério da narradora, tá? Toda vez que a equipe ou que alguma personagem especificamente tiver uma grande vitória, uma vitória realmente espetacular, a narradora pode conceder para os personagens a recuperação de 1 ponto de ímpeto, beleza? Bom, para a gente fechar o capítulo 3, era isso, né? Eu acho que daqui para frente as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas, porque isso aí foi até uma opção do livro. Ele resolveu primeiro explicar o sistema com as características, para depois a gente montar a personagem. Mas a partir do próximo vídeo, eu acho que vai ficar mais fácil a gente unir as duas coisas, e aí vai ficar tudo mais claro na cabeça de vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, sua sugestão, seu comentário, se vocês estão curtindo a série, o que vocês estão achando. E a gente se encontra numa próxima resenha.